Imagine ser rejeitado pelo seu próprio povo, considerado fraco, descartado como lixo, e mesmo assim acaba se tornando a única esperança de sobrevivência em um planeta onde absolutamente tudo, mas tudo, quer te matar. Predador Terra Selvagem não é apenas mais um filme da franquia, não. Ele é provavelmente a maior mudança que a saga já teve, desde o clássico lá, ó, de 1987, porque pela primeira vez o Predador deixa de ser apenas o monstro da história e passa a ser o protagonista. É, meu amigo, vem aqui com o pai, eu me chamo Luciano, esse aqui é o canal Rec Legal. Legal. E o mais louco de tudo é que o filme consegue transformar um alienígena brutal em um personagem trágico, violento e até emocional, sem perder a essência da franquia. Então hoje nós vamos meter o pé na porta com força e entrar completamente em Predador Terra Selvagem, com um spoilerzão pesado, né? Tem que ter, analisando toda a história, os detalhes escondidos, as conexões com outros filmes, o futuro da franquia, e no final eu vou dar a minha humilde e sincera opinião sobre esse novo capítulo que dividiu completamente os fãs. Então deixe o seu like, se inscreva no canal e vem aqui com o pai, porque hoje a caçada, meu amigo, vai começar. Depois de anos perdida, a franquia Predador finalmente encontrou um rumo novamente, graças ao diretor Dan Trachtenberg. O cara simplesmente entendeu o que faz Predador funcionar. Não é só ação, não é só tiro, não é só explosão. Predador funciona quando existe tensão, sobrevivência, perseguição, silêncio, medo e principalmente caça. Foi exatamente isso que aconteceu em O Predador, a Caçada, lançado lá em 2022, onde vimos a personagem Naru enfrentando um predador em pleno século XVIII. Aquele filme trouxe de volta a essência da franquia. E agora, em Terra Selvagem, o diretor Dan decide fazer algo ainda mais arriscado. Ao invés de colocar humanos sendo caçados pela alienígena, ele transforma o próprio Predador, cara, no personagem principal da história. Ele passa a ser o protagonista da história. Rapaz, é impressionante. E honestamente, isso parecia uma ideia perigosíssima, porque o Predador sempre funcionou justamente pelo mistério, pela brutalidade e aquela coisa toda que a gente conhece do Predador. Mas surpreendentemente, o filme consegue expandir a cultura dos Yautjas, a raça dos predadores, sem destruir aquilo que tornou eles assustadores. O longa se passa em um planeta remoto no futuro, onde um jovem predador chamado Dek foi rejeitado por seu clã e agora tenta provar seu valor em uma missão praticamente suicida. E ao lado dele está Tia, interpretada por Ellen Fanning, uma personagem misteriosa ligada à corporação da franquia Aliens. E aqui o filme começa a brincar perigosamente com a ideia de conectar os universos de Predador e Alien de forma ainda maior. O filme já começa de maneira extremamente pesada. Nós vemos Dek sendo humilhado pelo seu próprio clã. Diferente dos predadores tradicionais que estamos acostumados a ver, Dek é menor, menos agressivo e aparentemente menos brutal do que os outros membros da sua espécie. Os líderes do clã enxergam ele como uma vergonha, e isso é interessante, porque o filme começa a mostrar que os Yautjas vivem numa cultura completamente baseada em força, violência e conquista. Ali não existe compaixão, não existe empatia. Você caça ou você morre. Você prova seu valor ou você é descartado. E Dek falha. Existe uma cena muito forte onde ele perde um ritual de combate e acaba sendo marcado como indigno, cara. A fotografia nessa sequência é absurda. Tudo é escuro, cheio de fumaça, fogo, armadura metálica, e o design dos predadores está muito mais selvagem do que em outros filmes. A direção deixa claro que esse mundo é brutal até mesmo para os próprios predadores.
Depois da derrota, Deck é praticamente expulso do clã, enviado para uma missão impossível em um planeta extremamente hostil. Só que na verdade aquilo é uma sentença de morte disfarçada. Eles não esperam que ele volte. Uma das melhores coisas de Terra Selvagem é o planeta. Sério, cara, sério. O mundo apresentado aqui parece vivo, irmão. Você sente perigo em cada canto. O filme mistura ficção científica com horror de sobrevivência. É impactante. Cara, é impressionante. Existem criaturas gigantescas, tempestades absurdas, desertos tóxicos, florestas alienígenas, cara, e animais tão violentos que fazem até o predador parecer vulnerável. Inclusive, muita gente comparou o filme com jogos como Monster Hunter e, honestamente, faz bastante, cara, bastante sentido. Porque grande parte da narrativa acompanha Deck tentando sobreviver nesse ambiente enquanto enfrenta criaturas cada vez mais perigosas. E aqui entra um detalhe muito importante. O filme transforma o predador em presa. Pela primeira vez na franquia, nós vemos um Yautja sendo caçado, sofrendo, fugindo, sentindo medo, cara. Cara, quando eu falo que é sensacional, você vê um mundo de predador totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. É sensacional. E isso muda completamente a dinâmica tradicional da saga. Em determinado momento, Deck encontra Tia. Ela talvez seja o elemento mais inesperado do filme. Inicialmente parece apenas uma sobrevivente humana, mas aos poucos descobrimos que ela possui ligações com o grupo Lao e Yutani e pode até ser uma sintética. Isso imediatamente acendeu o alerta dos fãs de Aliens, cara. Porque a Yutani é justamente a empresa responsável por diversos experimentos envolvendo xenomorfos na franquia Aliens. Então o filme começa a deixar pequenas pistas de que esse universo podem estar caminhando para uma nova conexão. Mas o mais interessante é a relação entre Deck e Tia. Porque no começo os dois praticamente se odeiam. Deck vê humanos como criaturas inferiores, enquanto Tia enxerga os predadores como monstros assassinos. Só que aos poucos os dois percebem que tem algo em comum. Ambos foram desconectados, ambos foram usados, ambos estão sozinhos. E é justamente aí que o filme ganha coração. Porque por trás da brutalidade, Terra Selvagem fala sobre pertencimento, sobre encontrar identidade no mundo que te rejeita. E honestamente, eu não esperava encontrar esse tipo de profundidade emocional em um filme de predador, cara. Não mesmo. Sinceramente, não mesmo. Os laços ali são bastante emocionante. Agora vamos falar das cenas de ação, porque esse filme é violento pra caramba. O diretor Dan entende que Predador precisa parecer perigoso. Então toda luta tem seu peso. Toda criatura parece mortal. Existe uma sequência absurda onde Deck enfrenta uma criatura colossal em meio a uma tempestade elétrica. E essa cena parece praticamente um filme de terror misturado com guerra. Sensacional. Os efeitos visuais são muito bons, mas o que realmente impressiona é a direção. O diretor usa silêncio, fumaça, sombra e um som distante para criar tensão e o tempo inteiro, cara, é o tempo inteiro. E enquanto a violência explode de verdade. Tem membros arrancados, sangue espalhados, ataques brutais e algumas mortes extremamente pesadas. Só que diferente de muitos blockbusters modernos, o filme não exagera na bagunça visual. Você consegue entender cada combate e isso faz toda a diferença. Conforme a história vai avançando, Deck começa a mudar. No início ele tenta provar seu valor, seguindo exatamente os costumes violentos do seu povo. Mas a convivência com Tia começa a transformar sua visão sobre força. Ele percebe que sobreviver não significa apenas matar. E esse é provavelmente o maior conflito do filme. Deck está dividido entre a cultura brutal dos Yautja e a que
aquilo que ele começa a aprender ao lado de Tia. Existe até uma cena muito simbólica onde ele poupa uma criatura ao invés de finalizar a caça. E aquilo representa uma quebra gigantesca na tradição dos predadores. O filme basicamente pergunta: um predador pode deixar de ser uma máquina de matar? Conforme os dois avançam na jornada, descobrimos que existe algo ainda pior naquele planeta. Uma criatura monstruosa que aparentemente matou diversos caçadores e Yautjas ao longo dos anos. E é justamente esse inimigo que Deck precisa enfrentar para recuperar sua honra. O filme constrói essa ameaça muito bem. Durante boa parte da história, nós só vemos rastros, corpos, destruição, armaduras quebradas, sinais de massacres antigos. E quando finalmente a criatura aparece, ela realmente passa a sensação de terror absoluto. E é uma das maiores ameaças já mostradas na franquia Predador. E a batalha final, meu amigo, é brutal. Deck praticamente se sacrifica tentando derrotar um monstro, enquanto Tia ajuda usando tecnologia. A luta inteira parece uma mistura de ficção com fantasia sombria. E visualmente é provavelmente uma das cenas mais impressionantes da franquia inteira. No final, Deck consegue derrotar a criatura, mas o verdadeiro impacto vem depois. Porque quando ele finalmente retorna, o próprio clã continua enxergando ele como indigno. E isso destrói completamente a expectativa tradicional da jornada heróica. Deck percebe que nunca seria aceito naquele sistema, porque o problema não era ele, era a própria cultura brutal dos Yautjas. Então, ao invés de tentar conquistar aprovação, ele abandona o clã. E essa decisão muda completamente o significado do filme. Terra Selvagem não é sobre um guerreiro tentando virar o mais forte. É sobre alguém quebrando o ciclo de violência da própria raça. E, honestamente, isso vai dividir muitos os fãs, cara, com certeza. Porque tem gente que queria apenas um filme de ação simples, mas o diretor claramente queria fazer algo diferente. E a última cena deixa várias perguntas abertas, principalmente envolvendo a Yutani e possível conexão futura com aliens. Inclusive, o filme parece plantar sementes para algo muito maior dentro desse universo compartilhado. Agora vamos falar sobre as conexões com o restante da franquia. O primeiro Predador de 1987 continua sendo a base de tudo. A ideia de caça, de selva, do sobrevivente enfrentando algo superior, tudo nasceu ali com Arnold Schwarzenegger. Depois tivemos Predador 2, que expandiu a mitologia, mostrando mais da tecnologia dos Yautja. Ali também nasceu pela primeira vez a famosa referência aos xenomorfos, conectando discretamente Aliens e Predador. Aí vieram Alien vs Predador, Predador, o Predador de 2018 e finalmente o Predador A Caçada. Só que Terra Selvagem parece ignorar parte da bagunça criada por alguns desses filmes e foca mais na essência da franquia.